Olá, bom dia. Bom dia para você que vai fazer o OAB nesse domingo, tá? Meu nome é César Bezerra, eu sou advogado e eu ensino a como passar na primeira fase do OAB, ainda que seja sua primeira vez. Então não importa que você esteja fazendo pela primeira, segunda, 10ª vez, aqui a gente tenta lhe ajudar a passar na prova do OAB, ainda que seja sua primeira prova, ainda que você esteja fazendo de primeira, para você passar de primeira aí na OAB. E hoje a gente está fazendo esse programa que a gente está fazendo agora pela manhã, que é cafezinho da aprovação para a OAB. A gente toma um cafezinho da aprovação. Se você tomar esse cafezinho comigo, você vai ser aprovado, tá? Garantido, café garantido. Aqui é o café mágico da gente. Bom dia. Brincadeira à parte, hoje o que é que a gente vai falar? Hoje eu quero falar de uma coisa que é interessante, que vai lhe ajudar no domingo, tá? Exatamente no domingo, na hora da prova. Eu quero que você consiga, presta atenção, eu quero que você consiga acertar no domingo o que você realmente estudou para fazer a prova. Ah, professor, mas eu deixei de estudar um monte de coisa, eu estou mais preocupado com o que eu não estudei do que com o que eu estudei. Que eu queria mesmo era acertar o que eu não estudei. Não, você se engana. O principal objetivo, e eu diria que o objetivo principal no domingo, é você conseguir realmente acertar aquelas questões que você realmente estudou. E eu digo isso por quê? Porque é aí que está o grande ouro, na minha opinião. Aí é que está o grande segredo. O grande segredo não está naquilo que você não estudou. Ou que ainda não... Hoje ainda é sexta-feira, ainda tem hoje e amanhã para dar uma estudada, né? Mas assim, vai ter alguns assuntos que você não estudou e não vai estudar até domingo. Isso é normal, tá? Eu fiz a prova, fui aprovado ainda na faculdade e eu não estudei toda a matéria e não tinha essas 3 novas matérias que vai ter agora, que é eleitoral, previdenciário e financeiro. Mesmo assim, eu não estudei todas as matérias. Eu acredito que ninguém estuda todas as matérias e todos os assuntos. Acredito não, eu tenho certeza. Tá? Ninguém realmente estuda. E digo mais, se você tem essa preocupação de estudar o edital da OAB de ponta a ponta, se você tem a preocupação de fechar o edital da OAB, todos os assuntos, você está muito mal orientado. E essa atitude é uma atitude errada. Você está perdendo muito mais do que você pensa se você está tentando fechar o edital de ponta a ponta. Gente, a prova da OAB, ela não é feita para você tirar uma nota excelente. Ela não é uma prova de faculdade, é uma prova de colégio. Que você vai lá tentando tirar 9 pontos, tentando tirar 90% da prova, 80% da prova. Não é assim, não é para isso que você faz a prova da OAB. A prova da OAB é feita para você tirar mais de que 40 pontos. Quando você tirar sua carteirinha da OAB, não vem escrito lá, ó, esse aqui passou com 40 pontos, esse aqui passou com 50 pontos. Então, esse aqui é um advogado de terceira linha, esse aqui é um advogado de segunda linha, e esse aqui é um advogado que passou com 75 pontos, ou 70 pontos. Não existe essa diferenciação na carteira da OAB, ninguém vai saber se você passou com mais ou com menos pontos. Então, o que eu acho realmente importante é você garantir as questões que você realmente estudou. Por quê? Porque não é óbvio, e aí vamos lá, não é óbvio e não é garantido que você consiga acertar as questões que você estudou. Professor, como assim? Eu estudei, o senhor está dizendo que eu não vou acertar o que eu estudei? Eu não estou dizendo que você não vai acertar nenhuma questão do que você estudou. O que eu estou dizendo é que existe um percentual de questões, existe uma quantidade de questões dentro daqueles assuntos que você estudou, que você tendencialmente vai ter tudo para errar na hora da prova. Professor, o senhor está me deixando nervosa, o senhor está me levando nervoso, eu estudei, o senhor está dizendo que o que eu estudei não vai adiantar e que eu vou errar. Infelizmente vão ter algumas questões do que você estudou que você vai se entender a errar sim. Talvez você erre 1 ou 2 questões. Mesmo fazendo tudo que eu vou recomendar, você erre 1 ou 2 questões do que você estudou. Isso é normal. E não tem grande espaço de margem.
Tá? Tem várias coisas que a gente pode fazer para tentar te ajudar a você praticamente acertar tudo que você estudou. E provavelmente, se você acertar tudo que você estudou, e dentro do que você não estudou, você tenta de alguma forma, pelo conhecimento que você tem, acertar a resposta, você vai provavelmente conseguir passar, se você se dedicou minimamente até agora. Tá? O problema realmente, que pode fazer você não passar, que pode fazer você ser reprovado no domingo, que eu acho, apesar de você ter estudado, apesar de você estar preparada, apesar de, enfim, ninguém acha que está preparado, mas eu sei, apesar de você estar preparado para fazer a prova, o que pode fazer com que você não passe é você justamente errar aquilo que você estudou, aquilo que, vamos dizer assim, não era para você errar. Então, só que o que acontece? Chega na hora da prova, tem alguns fatores que podem te atrapalhar. Um desses fatores, eu vou colocar duas grandes questões para você errar aquilo que pode fazer com que você erre aquilo que você estudou. Um desses fatores é a pressão do tempo de prova e outro desses fatores... Então vamos lá. Um desses fatores é a pressão do tempo de prova e outro desses fatores é a sua falta de clareza mental e estratégia na hora de buscar a resposta correta. As duas coisas elas se relacionam. Obviamente, se você está sob um tempo de prova muito acelerado e você está vendo que não vai conseguir dar tempo de terminar as 80 questões e não sei o que, você acaba afetando a clareza mental. Mas também a falta de clareza mental, mesmo tendo tempo, às vezes você está com uma falta de clareza, uma falta de raciocínio mental. Isso vai fazer com que você demore muito na questão e aí começa a ter pouco tempo. E aí, tendo pouco tempo, aí você fica preocupado porque tem pouco tempo para acabar a prova. E isso acaba afetando a sua clareza mental. Veja que são duas coisas que se interrelacionam. Vou repetir. O fato de você estar fazendo a prova e ter pouco tempo para fazer todas as questões, você começa a ficar preocupado porque tem pouco tempo. Isso afeta a sua clareza mental e vai fazer com que você possa errar aquilo que você sabe, aquilo que você estudou. E por outro lado, se você tem pouca, você até tem tempo, mas você está com pouca clareza mental, está muito devagar para raciocinar, você vai começar a demorar muito nas questões que não era para você demorar, e aí você começa a ter pouco tempo, porque começa a faltar pouco tempo para acabar a prova, e tendo pouco tempo você se estressa porque tem pouco tempo, e aí começa a não raciocinar direito, mesmo naquilo que você sabe, mesmo naquilo que você estudou. Então, vamos atacar um dos pontos. Esses dois pontos eles se interrelacionam, mas vamos começar a atacar um deles. Eu digo para você que é o seguinte: eu particularmente não sou aquele tipo de aluno, aquele tipo de estudante. Sim, porque a gente é um eterno estudante. Não só sou advogado, como eu faço provas outras hoje, ainda sobre a área jurídica. Eu faço provas de promotor de justiça, eu faço provas de juiz de direito. Então, eu estou na trincheira de estudos da área jurídica. Eu não abandonei os estudos depois que eu passei na OAB. Eu passei na OAB lá em 2018, na faculdade. E de lá para cá, eu não abandonei os estudos. Eu continuo vivendo esse mundo de estudos jurídicos. Tá? A OAB tem suas peculiaridades, mas independentemente do nível de estudos que você está, existem algumas coisas que são comuns. E uma delas é essa questão do tempo de prova. E aí eu vou dizer para você, eu não sou o tipo de pessoa que é muito rápida naturalmente para fazer as questões. Eu sou o tipo de aluno, eu sou o tipo de estudante que, se deixado naturalmente, eu demoro um pouco para fazer as questões. Eu tenho um pouco vamos dizer assim, um pouco de facilidade em acabar se distraindo e não conseguindo dar andamento, não conseguindo dar continuidade para fazer as questões. E acabo perdendo tempo. Já tive problemas em várias provas, justamente, apesar de eu saber o assunto, eu não consegui acabar em tempo. E com isso eu acabei desenvolvendo algumas estratégias
acabei desenvolvendo algumas estratégias para conseguir fazer a prova em menos tempo. Por quê? Porque pela necessidade. Eu preciso ter um pouco de aceleração estrategicamente pensada, porque senão eu não consigo terminar a prova. Certo? Independentemente da prova. E a OAB realmente são 80 questões e os textos costumam ser longos, portanto é importante você ter em mente essa estratégia de aceleração de prova, porque senão você pode acabar não conseguindo acabar a tempo. E isso gera o tal do efeito, os efeitos que se interconectam. Quer dizer, você acaba não tendo tempo, você começa a ficar muito estressado porque não tem tempo, não está conseguindo acabar a tempo, acaba não tendo clareza mental de raciocínio para fazer a questão. Se você não tem clareza mental de raciocínio para fazer a questão, você demora muito e acaba tendo ainda menos tempo para fazer a prova. E aí você vai. Quando você vê, você nem consegue terminar a prova a tempo, nem consegue acertar as questões que você fez. Aí é o pior dos mundos. Então, o que é que eu recomendo? O que é que eu aplico e acho importante, que eu já vi também vários alunos aplicarem, para você conseguir fazer as questões em menos tempo e conseguir ter mais fluidez para garantir que você acerte pelo menos aquilo que você estudou. E repito, não subestime a importância de você acertar aquilo que você estudou, aquilo que você supostamente sabe, porque o resultado da prova não é o que você sabe, o resultado da prova é o que você acertou. Ah, professor, mas o que eu sei eu vou acertar. Não necessariamente. E aqui é por isso que eu estou aqui, para te ajudar nisso. Então, como reduzir o tempo de resolução de questão para você conseguir terminar a prova em menos tempo? Veja, tem uma coisa que é extremamente contraintuitiva. Pouca gente faz. Mas que ela ataca a questão do tempo de prova, mas de brinde ainda vem uma maior clareza de resolução de questões. É o seguinte, quando você for ver uma questão, principalmente se a questão for muito longa, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a questão é muito longa, tem muita história, muito texto, normalmente é meio que para assustar. Então assim, eu já sei disso. Então, estrategicamente, eu já penso e eu já vejo, quando eu vejo uma questão com um texto muito longo, eu penso que provavelmente essa questão aí nem é tão difícil. Essa questão aí nem é tão... A resposta nem é tão complicada, nem é um assunto tão difícil. Mas eles... E aí justamente, e talvez justamente por isso é que eles colocam aquele texto gigante, com um monte de história para lá e para cá, para você poder se assustar e não ter paciência de chegar à resposta. Então é muito comum. A questão é relativamente simples de entender, relativamente simples o assunto. Só que ele bota um texto imenso para assustar aqueles alunos que não têm essa preparação mental, que não têm essa consciência do que está fazendo. E aí, principalmente nesse tipo de questão, em todas as questões, mas principalmente nesse tipo de questão, é importante você fazer essa estratégia aqui. É importante você começar a responder essas questões, esse tipo de questões, você começar a responder não pelo enunciado, mas começar a responder pelas alternativas. Sim, pelas alternativas. Ah, professor, você está dizendo que eu não vou ler o enunciado? Não. Estou dizendo que você vai começar a ler a questão pelas alternativas, pelas respostas, e não pela pergunta. Certo? Você está dizendo que é para eu começar a ler a questão pelas alternativas? Sim. Principalmente, repito, se tiver um texto gigante, um texto muito longo. E por dois motivos. Primeiro é esse que eu já estou falando, que é o fato de que normalmente essas questões que tem muito texto é para assustar. Ele bota um texto gigante lá, mas no fundo a resposta não é tão difícil assim. Então não se assuste, não se amedronte com textos muito longos. Pelo contrário. Sei que é difícil, mas sabendo do que eu estou dizendo agora, fica até feliz quando vier aquele texto gigante. Porque provavelmente tem um negocinho ali no meio que nem é tão difícil assim e que você vai conseguir acertar aquela questão. Tenha medo das pequenas, aquelas questões pequenininhas que, enfim, ele bota 3 linhas e você fica meia hora pensando qual é a resposta, porque você não sabe nem por onde vai. Então, enfim, brincadeiras à parte,
Eu estou exagerando aqui, tá? Mas o fato é que existe essa estratégia do examinador de colocar uma questão bem grande num assunto que não é tão difícil, para ver se o aluno se assusta e sai correndo da questão. Porque tem gente que vê uma questão grande e já sai correndo. Não saia correndo. Faça isso que eu estou dizendo. Começa pelas alternativas. Ao invés de começar a ler o enunciado. E não só tem essa questão do tempo, né? Eu estou falando aqui do tempo, mas essa dica, veja como as coisas elas se confundem e elas se interrelacionam de alguma forma. Eu estou dando uma dica aqui, é o seguinte: vem uma questão, principalmente uma questão muito grande, você começa logo a ler as alternativas para depois começar a ler o enunciado. Isso vai acelerar o tempo de resolução de questão. Mas mais que isso, além de acelerar o tempo de resolução da questão, isso também traz uma maior clareza mental consequentemente. Veja como é um ganha-ganha, é um super ganha-ganha. Porque quando o seu cérebro olha para a questão, quando você resolve ela dessa forma, lendo primeiro as respostas ao invés de ler primeiro as perguntas, o seu cérebro ele vai conseguir desenvolver um raciocínio muito mais claro sobre aquele assunto. E é mais ou menos assim que funciona. Quando você começa a ler as respostas, tudo bem, você não sabe qual é a pergunta. Então é claro que você começa a ler as respostas, você fica meio perdido ali e você não vai conseguir responder a questão sem ler a pergunta depois. Depois você vai ter que ler a pergunta. Mas quando você está lendo ali as alternativas, o seu cérebro ele já está raciocinando sobre qual pode ser a pergunta. Ele já está raciocinando sobre qual pode ser a pergunta. Beleza, ele já vai ali se situar em qual assunto está a pergunta. Porque, veja, tem lá uma alternativa. A alternativa tem lá: houve um defeito do negócio jurídico de vício, de lesão. Defeito do negócio jurídico de lesão por inexperiência. Veja, quando você lê isso, vamos dizer que seja a letra A. Você nem viu a pergunta, você não sabe nem qual a pergunta. Mas assim, a letra A está escrito: houve um vício, um defeito do negócio jurídico de lesão por inexperiência. O seu cérebro, ele não é idiota, ele já entendeu que aquilo ali é direito civil, ele já entendeu que aquilo ali é negócio jurídico, ele já entendeu que é bem provável que ali na pergunta esteja uma situação em que ele vai descrever, provavelmente, algum defeito de negócio jurídico e vai nas alternativas. Por isso que nas alternativas, na letra A, ele está falando em lesão como uma das possibilidades. Repito, o seu cérebro ele não é tão idiota assim. Ele inconscientemente ele já vai sacando o que é que está acontecendo. Então, isso vale para qualquer assunto. Tem lá as alternativas. Ele está nas alternativas lá. Você nem leu a pergunta, mas letra A. Você vai ler a alternativa e está escrito: a presença de qualificadora relativa à condição do sexo feminino. A qualificadora relativa à condição do sexo feminino. Pô, isso aí deve ser homicídio, ele deve estar descrevendo um homicídio, está lá perguntando se tem uma qualificadora de feminicídio ou não. E se na letra B tem escrito: não há nenhuma qualificadora se trata de homicídio simples. Aí o seu cérebro ele já ativa já e diz: ah, é isso mesmo. Tá vendo aqui, ó, tem uma comparação de homicídio simples e homicídio qualificado. Pô, agora deve ter, agora que eu acho que deve ter mesmo na pergunta, uma pergunta sobre homicídio. Então veja, o seu cérebro já entendeu mais ou menos que se trata em crimes contra a vida, já entendeu que se trata de um crime contra a vida específico, que deve ser homicídio, ou seja, não está nem cogitando a questão do aborto, por exemplo. Ele está mais ou menos claro que é um homicídio. Está cogitando o fato de que vai ter uma discussão sobre qualificadora, vai ter uma discussão específica sobre pelo menos você vai ter que considerar, no caso descrito, se está falando sobre uma qualificadora de feminicídio ou não. Então, você vai ter que responder isso. Será que é feminicídio ou não é feminicídio? Tudo isso o seu cérebro vai fazendo inconscientemente só pelo fato de você estar lendo as alternativas. Então veja como é poderoso essa
atitude sua, inovadora, porém muito produtiva, de você começar a ler as respostas. Mesmo que você não esteja lá pensando muita coisa, o seu cérebro já inconscientemente, se ele tem qualquer tipo de noção sobre o assunto, ele já vai se situando para ver onde você está. E aí você lê todas as alternativas. A, B, C, D. Você lê todas as alternativas. Quando você acaba de ler todas as alternativas e vai para a pergunta, o seu cérebro já está pilhado. Nossa, isso aqui é penal, homicídio. Tem um negócio lá sobre qualificadora. Tem uma das alternativas que ele dá a opção de qualificadora de feminicídio. Vamos dizer que lá na letra E ele fala que, na verdade, é uma conduta atípica, que não é nem homicídio. Então, eu vou ter que ver se é atípico, se não é atípico, se tem qualificadora, se tem feminicídio ou não. Vamos dizer que nenhuma das alternativas fala sobre qualificadora de motivo torpe ou fútil. Então, não vou nem discutir essa questão de motivo torpe ou fútil, porque nas alternativas ele ainda dá essa opção. Então veja, o seu cérebro já vai já vai ali, com aquilo ali no inconsciente. Quando você acabou de ler as respostas, porque você começou a ler para as respostas, você acabou de ler as respostas, e aí você vai para a pergunta, vai ter lá uma história de João, Cássio, Caio, Tício, Mévio, Joana, Maria Joaquina, Pedro, enfim, quem for lá, vai ter um monte de gente lá. Uma história grande falando que roubaram um carro, sabe? E a questão, se ela for grande, o examinador ele vai começar a enrolar. Ele vai dizer, não, porque eles roubaram um automóvel na avenida tal, não sei o quê, e aí não sei quem deu um tiro, morreu não sei quem, né? Ele vai enrolar, ele vai falar um monte de coisa, um monte de adereço, vai ficar rodeando, e você vai. Só que você está vacinado, porque você leu as alternativas primeiro. Então, quando você vai para a pergunta, você já está vacinado, seu inconsciente já está pilhado lá. Não, que, mano, é roubo. Não tem nem alternativa falando de roubo. Ele está falando de um roubo aqui, mas você não está nem prestando atenção, porque você está pilhado pensando nas alternativas. Porque não é uma prova aberta. É uma prova fechada de múltipla escolha. O que vai importar é o que está nas alternativas. O que vai importar ser discutido é o que está nas alternativas. Então, quando você lê a pergunta, você vai olhar, seu cérebro já está lá animado, pilhado, pensando no que está sendo, na história que está sendo lida na pergunta, sob o viés e sob o foco das respostas. E no fundo é esse o foco que você tem que ter. É nas alternativas, porque a resposta vai estar entre as alternativas. A resposta não vai ser inventada da sua cabeça, vai estar lá entre as alternativas. Então isso vai gerar uma maior velocidade. Sim, uma maior velocidade em tempo normal, em tempo cronológico, porque essa maior velocidade se dá pelo fato de que você consegue ler em menos tempo mesmo. Isso é natural, porque você já lê a história animado e pilhado com as alternativas. Isso faz com que você consiga ler a questão em menos tempo. Digo isso como experiência de alguém que não é exatamente muito veloz naturalmente para ler questão, não. Eu sou meio devagar se você me deixar natural lá. Eu sempre acabei as provas em dia, em tempo, mas sempre nunca fui exatamente mais da velocidade de responder questões. Então eu faço isso e isso me ajuda a acelerar demais as respostas. Então, existe um ganho de tempo, tá? Existe um ganho de tempo cronológico, um tempo de relógio. E existe também um ganho de eficiência, de eficácia, que vai fazer com que você consiga raciocinar melhor e consiga efetivamente conseguir responder as questões com base no que você sabe. Que você consiga pegar as questões que você sabe e consiga realmente acertar, porque você vai ter o foco. De outro modo, se você não fizer isso que eu estou sugerindo que você use como estratégia, você não só vai demorar mais em tempo de relógio para responder as questões e, consequentemente, demorar mais para responder a prova como um todo, como também você vai ter perda de clareza e de eficácia no raciocínio e vai ter mais dificuldade de entender o que ele está perguntando.
E aí talvez você caia na ladainha do examinador da historinha bonita e gigante que ele está colocando lá na questão. Então, vamos lá, vamos dizer que você faça o caminho natural. O caminho do estudante amador, o estudante que não está vendo o cafezinho da aprovação, que não está vendo a nossa live. O que é que você vai fazer? Naturalmente, você vai lá, você vai começar a questão pela pergunta, certo? É o normal, né, professor? Começar a questão pela pergunta. Sim. E aí o que é que vai acontecer quando você começar a responder a questão pela pergunta? Você vai começar a ficar extremamente vulnerável às armadilhas e às reviravoltas que o examinador vai tentar lhe conduzir na hora da pergunta. Como assim? Ele vai continuar uma história bem grande, vai ter lá questões, vão ter lá assuntos que não são realmente o que ele está querendo saber. Isso é normal. Veja, eu dei o exemplo aqui como se a pergunta fosse sobre alguma coisa relativa a um homicídio. E ele menciona lá um roubo no meio do caminho. Talvez ele mencione coisas absolutamente irrelevantes. Ele fala sobre coisas que lhe distraem. Ele vai tentar inventar coisas para lhe distrair. Porque no fundo ele vai fazer uma pergunta que não necessariamente tem a ver com toda a história do que ele está perguntando. Isso se chama, eu não sei se eu vou entrar nisso aqui, mas isso é uma estratégia de elaboração de pergunta, que é o quê? Distrair o estudante. Você vai jogando com o estudante, você fala sobre uma coisa, fala sobre outra, vai, e o estudante ele já está meio cansado, ele já está meio desatento, são 80 questões, ele já está estressado, ele já está nervoso. Então ele vai lendo a história lá, daquele texto gigante da pergunta, e ele começa a se perder na pergunta. Quando chega na resposta, primeiro que ele já está meio cansado, já está de saco cheio, já está meio estressado de saber o que esse cara quer, o que é que o examinador quer. Não estou entendendo nada. Então você vai na pergunta e já começa a ficar meio estressado. E começa a ter dificuldade de raciocinar e de entender o que é que ele quer. Então veja, mesmo que você saiba o assunto, voltando aqui para o tema geral que a gente está falando, mesmo que você saiba o assunto, você vai ter dificuldade de responder se você não fizer do jeito que eu estou sugerindo aqui para você fazer. Se você começa como estudante normal, como estudante amador, começando a ler pela pergunta, você vai ter dificuldade de entender o que ele está querendo. Professor, mas eu sempre respondi as questões lendo pela pergunta e tem muita questão que eu acerto. Claro que tem muita questão que você acerta, repito. A questão aqui não é você achar que nada do que você estudou você vai acertar se você fizer dessa forma. Claro que você vai acertar muita coisa, mas o que eu estou querendo é que você não perca coisas, aquelas questões que estão ali no percentual de questões que você estudou, que você sabe, que você devia acertar todas elas, mas que você acaba não acertando por não ter essa estratégia. Porque você se distrai na pergunta, você vai sendo induzido, conduzido na pergunta para lá e para cá, se perde, não consegue entender o que é que ele realmente quer, não consegue entender qual é o foco da questão, chega na resposta você já está cansado, confuso e distraído. Você está cansado, confuso e distraído na hora de ler as alternativas. Aí você vai ler a alternativa daquele jeito, você não vai ter entendido direito a pergunta, vai se distrair e aí tem grande chance de você acabar errando uma questão que você sabe que você estudou. Veja a desgraça que é isso na vida de uma pessoa. Você ter estudado, saber o assunto, chegar na questão e você errar por falta de estratégia. É isso que eu não quero que aconteça. Porque as questões que você realmente não sabe, não estudou de jeito nenhum, você vai tentar sim responder com base em conhecimentos gerais, o que você já viu, de princípios e tal, de raciocínio. Você vai lá e tenta acertar a questão. Mas é menos provável que você acerte em relação àquilo que você realmente estudou e você realmente sabe. Então o grande problema não é o que você não sabe. O grande problema é você errar aquilo que você sabe. Isso é que é a grande coisa. Você chegar na hora da prova e errar aquilo que você sabe, eu não desejo isso para ninguém. Por isso que eu estou dando aqui essas orientações, essa estratégia no cafezinho da aprovação, para que você não me faça o favor de chegar na prova e errar aquilo que você sabe.
Professor, então o senhor garante que eu não vou errar aquilo que eu sei de jeito nenhum? Não, pessoal, não existe isso de jeito nenhum. Mas o que eu garanto é que você vai conseguir acertar quase tudo que você sabe. E isso, por incrível que pareça, é mais difícil do que parece. Né? Parece meio intuitivo, você aí como estudante mais amador, você pode achar que, se eu estudei eu vou acertar. Não necessariamente. Desculpa você. Não necessariamente, tá bom? Então, esse aqui, a gente está encerrando aqui hoje o cafezinho da aprovação. Foi como você conseguir acertar as questões na hora da prova, aquilo que você estudou, aquilo que você sabe. Porque é muito mais importante que você ficar aí chutando e tentando acertar. Se fala aí certas técnicas de chute para você conseguir acertar aquelas questões que você não faz a menor ideia. Mas existe um grande segredo por detrás da prova da FGV, que você vai ter uma técnica de chute. Pessoal, muito mais importante que isso é você conseguir acertar aquilo que você sabe. Vá por mim. O grande problema é você começar a errar aquilo que você sabe. E é por isso que eu estou aqui. Não fiquem viajando em técnicas de chute, porque, sinceramente, esse negócio de técnica de chute, na minha opinião, é uma contradição em termos. Se você tem técnica de resolução de questões, você até não está chutando. Se você está chutando, é porque você não tem técnica nenhuma de resolução de questões. Então, não invente, não viajem na maionese em relação a isso. Foque em conseguir responder e conseguir acertar aquilo que você sabe, que é aí que está a grande questão, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando aqui por hoje, a gente vai ficando por aqui. Esse aqui foi o cafezinho da aprovação, para você ser aprovado no OAB. Desejo uma ótima prova para você no domingo. Tenho certeza que você vai ser aprovado e que eu vou conseguir falar com você e você nunca mais vai fazer essa prova de primeira fase da OAB na sua vida. Já decora lá o local que você vai fazer a prova, que vai ser o último dia que você vai entrar por aquela porta, por aquele portão do seu local de prova, vai ser o último dia que você vai entrar por esse portão como estudante de primeira fase. No máximo você vai entrar lá no mesmo portão para fazer a segunda fase. Primeira fase nunca mais. Vai ser a sua última, tá bom? Boa prova para todo mundo, bons estudos hoje, bom trabalho. Fica com Deus e tenha um ótimo dia. Tenho certeza que você vai ser aprovado. E me manda uma mensagem quando você for aprovado no domingo, tá bom? Bom dia, bons estudos, bom trabalho e boa prova no domingo. Tenho certeza que você vai tirar mais de 40 pontos e vai estar aí preocupado, mas preocupado por outra coisa. Você vai estar preocupado com a segunda fase. E essa é uma preocupação boa, tá bom? Bom dia, bons estudos e bom trabalho para todo mundo.